Vamos dar continuidade aqui à aula 2 de segurança do trabalho, no curso técnico em eletrotécnica. Dando continuidade à questão dos conceitos de acidentes do trabalho, aqui nesse ponto 4, o acidente sofrido pelo segurado ainda que fora do local e horário de trabalho, segundo esses dados, a letra A, na execução de uma ordem ou na realização de serviços sob a autoridade da empresa, ou seja, a questão de você fazer a questão de deslocamento. De onde você vai, a sua empresa é fixa em determinada cidade e você vai executar com uma ordem de serviço no transporte e também com o fardamento da empresa desenvolver a sua atividade em outra cidade. Se durante esse percurso você sofrer algum tipo de acidente ou então desenvolver a atividade lá, sim, é considerado um acidente do trabalho. Na prestação espontânea de qualquer serviço à empresa para lhe evitar prejuízo ou proporcionar um proveito. A C, em viagem a serviço da empresa, inclusive para estudo, quando financiada por esta dentro de seus planos para melhor capacitação da mão de obra, independentemente do meio de locomoção utilizado, inclusive veículo de propriedade do segurado. A letra D, que fala sobre o acidente do trajeto, que é o acidente sofrido no percurso da sua residência para o local de trabalho, ou desse para aquela, no caso, o vice-versa. Qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo da própria segurado, ou seja, da própria pessoa. Mas se nesse percurso que você faz da sua casa para o seu trabalho, no retorno você parar na panificadora, parar na farmácia e depois iniciar de novo o deslocamento, já não é mais considerado acidente do trabalho. Por quê? Porque você já mudou de direção. Você tem que ir diretamente para a sua casa, tirar o uniforme. Após isso, você vai continuar para poder fazer suas atividades. Aqui nessa imagem demonstra com os tipos de acidentes do trabalho que a gente tem também na apostila de vocês vão estar podendo observar melhor. Da onde a gente tem uma área em que tem um chão molhado, úmido, que onde pode ocasionar um acidente, onde tem a falta também da placa de sinalização para dizer que naquela área está fazendo limpeza, no caso pode sofrer um acidente e de mesmo nível você pode escorregar, ter uma fratura, uma lesão, uma torção. Aqui nessa outra imagem, onde demonstra também a questão de fio descapado, que é onde pode ocasionar também um choque elétrico, pode também ocasionar a questão de descarga e assim por diante. A utilização também aqui desse nebulizador, onde o colaborador está sem luva, está sem máscara e trabalhando com produtos químicos. Nessa área aqui também, ou seja, o cara está desobedecendo a sinalização, tem a plaquinha sinalizando que está fazendo a limpeza e o mesmo está indo a caminho da área úmida. Aqui nessa imagem também mostra a questão também como é que se diz? Do nível de risco que tem a atividade de elétrica, ou seja, os colaboradores que forem trabalhar com a parte de elétrica, de eletrotécnica, tem que ser consciente perante a utilização dos seus EPIs e do treinamento de NR10, ou seja, todos eles têm que estar a par do treinamento. Por quê? Porque é uma atividade que tem um risco bem grande de acidente. Ou seja, o ser humano erra, mas a gente tem que ser consciente. Porque se você errar, pode danificar tanto a sua saúde como a saúde do seu parceiro. Aqui nessa imagem eu trouxe para vocês um óbito de um trabalhador que trabalha nas companhias de energia, que veio a falecer devido a uma descarga. Nessa outra imagem aqui também, um trabalhador que veio a sofrer um acidente com relação à queda de andaime, que é onde quem trabalha nessas concessionárias tem acesso a MUC, que esses MUC também, geralmente, eles colocam, quando é muito caro, eles colocam os andaimes. Ou seja, além do colaborador eletrotécnico ter o curso de NR10, ele também vai ter que ter o curso de NR35, que é onde você vai poder acessar determinados tipos de atividade acima de 2 metros de altura. Comunicação de acidente do trabalho, no caso é a CAT, que a partir do momento quando você tem um acidente do trabalho, automaticamente tem que ser elaborado esse documento, que é feito pelos encarregados de obra, pelo técnico de segurança,
Mas tudo isso é coletado pela equipe de elétrica, que a comunicação será feita ao INSS por meio de intermédio do formulário CAT, Comunicação de Acidente de Trabalho, é preenchido em 6 vias, com as seguintes destinações. A primeira via para o INSS, a segunda via para a empresa, a terceira para o segurado, o dependente, a esposa, no caso, se ele vier a óbito, ou se for internado. A quarta via para o sindicato de caso do trabalhador, ou seja, para quem representa a gente em determinados estados da nossa atividade. A segunda via para o Sistema Único de Saúde, o SUS. E a sexta via para a Delegacia Regional do Trabalho, ou seja, todos esses dados armazenados vão ser utilizados. O INSS para a questão de estatística, para a questão de fazer o acompanhamento e do seguro dessa pessoa, de encostar ela para a questão de benefícios. A empresa, para a empresa se resguardar da determinada atividade. Do segurado dependente, para a questão também dele se receber as indenizações e assim por diante. Ou seja, todos esses aparados, esses dados que são reunidos nessa CAT, ela serve para a gente para a questão também de estatística. Da onde você, como profissional, você vai poder acessar quais os tipos de acidentes mais comuns na área de eletrotécnica. Para quê? Para você estar estudando elas e se precavendo. Da onde você vai ver que se você for trabalhar com a rede energizada, você vai estar ciente dos tipos de risco que você vai estar presente naquela operação. Onde você não vai poder tocar em nada metálico, se tocar em algo metálico. Você vai ter que estar utilizando os EPIs corretos para aquela voltagem que você está manuseando. Aqui está a foto desse documento, da onde ele pega desde a parte de quem emite, os tipos de os pessoais da equipe que estava naquele local de trabalho, o horário do acidente, o número da APR que você estava utilizando naquela atividade, a ordem de serviço, o município, o telefone, tudo isso para poder fazer esse comunicado de acidente do trabalho. Eu vou trazer para vocês também agora essa questão, esse conceito que é bastante importante, que é aquela questão do ato inseguro, que é onde o colaborador se expõe ao risco, onde você vai trabalhar com uma rede com preguiça de desligar o disjuntor, você trabalha com ela energizada sem ter o treinamento para isso, de NR10, e sem ter o devido EPI para poder estar manuseando essa rede elétrica energizada. Com isso, são atos voluntários ou involuntários do trabalhador, que por negligência, imprudência ou imperícia acabam concorrendo para o desencadeamento de um determinado acidente. Ou seja, você está se expondo a um acidente para virar estatística. Ou seja, você tem consciência daquilo que você está fazendo errado, entendeu? Exemplos. O empregador recusa utilizar o EPI para trabalhar no lugar em que o risco de queda de objetos, no caso, a construção civil. Ou seja, ele se recusa a utilizar o capacete, sendo que qualquer hora pode ser projetado uma telha, um bloco, uma chave pode sair, um pedaço, uma viga de ferro. Na parte de elétrica, você sabe que está trabalhando numa área que você pode sofrer qualquer tipo de choque a qualquer momento. E você deixa de utilizar sua máscara, sua luva, quer dizer. Você sabe que você está num ambiente em que você pode projetar algo no seu olho, você vai lá e deixa de utilizar o óculos, e assim por diante. Correr dentro da empresa, brincadeiras de mau gosto, questão de apelido, bullying, essas coisas, tudo isso são tidos como os atos inseguros. Deixar de observar a norma de segurança do trabalho, deixar de respeitar a questão das placas de segurança, de utilizar o cinto de segurança. Condições inseguras. Condições inseguras são os fatores ambientais de risco a que o trabalhador está exposto, em que ela não exerce nenhuma influência para a sua ocorrência. Exemplo, local de trabalho muito próximo da máquina e equipamento. Ou seja, se você está trabalhando dentro de um lugar que é tão apertado que em qualquer momento você pode topar algum tipo de braço, ou seu antebraço ou cotovelo, em algum tipo de material que tenha corrente. Ou seja, há ali uma condição insegura. Você subir em determinado tipo de andaime em que a tábua está rachada. Você subir numa escada em que essa escada não tem mais nenhum tipo de calço de segurança.
Local de trabalho muito próximo de máquinas e equipamentos, que a gente já citou. Iluminação adequada, ou seja, se você está no lugar que a iluminação está inadequada, você pode sofrer acidente a qualquer momento. Fornecimento de ferramentas e maquinários defeituosos para o trabalhador, ou seja, se você está trabalhando com uma luva que está furada, com uma luva que não tem CA, com um uniforme que não seja resistente a fogo, ou retardante a fogo, o nome mais comum. Tudo isso pode desencadear em condições inseguras para você desenvolver sua atividade. Fator pessoal de insegurança. Quando o trabalhador executa suas tarefas laborais com má vontade, ou seja, você vai para o trabalho brigado com a esposa, problemas de família, você vai de ressaca para o trabalho, você está com raiva do encarregado porque passou aquela atividade para você pesada e para os outros passou uma atividade mais leve. Ou seja, tudo isso é um fator pessoal de insegurança. Da onde você pode encadear um acidente para a sua pessoa, para a equipe ou para um terceiro. Quando o trabalhador executa tarefas laborais com má vontade, más condições físicas, sem nenhuma experiência, no caso você não tem experiência na parte de elétrica, não tem um curso de NR10, não tem um curso de NR6 para utilizar o seu EPI, ou de NR35 para fazer trabalhos em altura, trabalhar embriagado ou de ressaca, onde você tem aquela questão da pressão, a questão da tensão, trabalhador com algum tipo de deficiência física ou psíquica, ou seja, você deixou, na parte em que você foi feito o questionário no seu ASO, você deixou de explanar que você tinha alguma lesão no ombro, uma lesão no braço, algum tipo de platina, que você tem algum problema, sofre de algum problema psicológico, toma algum tipo de medicamento e não informou. Tudo isso é um fator pessoal de insegurança. Agora vamos para a parte documental da questão da segurança do trabalho para o nosso ambiente de trabalho. Análise preliminar de risco, a APR, que vai ser um documento que você vai utilizar ele diariamente, a APR e a ordem de serviço. E ainda tem um documento também da parte de elétrica, em que vocês vão estar utilizando e assinando diariamente, que é uma análise inicial qualitativa desenvolvida na fase de projeto e desenvolvimento de qualquer processo, produto ou sistema. Ela é de especial importância na investigação de um sistema novos de alta inovação, pouco conhecido quando a experiências em riscos de sua operação é carente ou deficiente. Também pode ser utilizado como ferramenta de revisão geral de segurança em sistema, em operação, relevando aspectos que podem passar despercebidos, ou seja, é aquela parte onde você vai chegar dentro de um eletrocentro e vai ver quais os tipos de riscos preliminares você vai estar presente naquela operação. Você vai ver se tem um risco de ruído, vai colocar o abafador. Tem um risco de cair alguma coisa na sua cabeça, você vai usar o protetor. Tem um risco de você levar uma descarga, você vai utilizar a luva e um uniforme resistente a fogo, ou retardante a fogo. Ou seja, vai usar uma bota que seja de bico de PVC. Tudo isso para estar trabalhando naquela área, ou seja, você fez uma análise preliminar de risco, identificou o risco, quantificou e foi fazer o controle dele através dos EPIs e dos treinamentos. Aqui a gente tem a questão dos riscos que vem desde dos físicos, vermelhos, químicos, os biológicos, ergonômicos, mecânicos de acidente. Ou seja, tudo isso a gente vai fazer a classificação deles por classe e fazer o controle do mesmo. Aqui a gente tem uma foto de um APR, que no caso que é a que eu utilizo, da onde a gente vai ter aquela questão de descrever o equipamento que a gente vai estar utilizando, a questão das instalações locais, o número da intervenção do equipamento que a gente vai estar utilizando, as análises de risco do local de trabalho. Vai trabalhar com a parte de elétrica? Sim. Tem risco de choque? Tenho. Aí você marca sim. Aí verificar e testar a ausência de tensão, tudo isso. Tem risco de energização acidental? Sim ou não? Aí você vai marcar e você vai ler para os seus colaboradores quais os tipos de risco e os controles que vocês vão estar tendo nessa atividade. Formação de arco elétrico, queda do trabalhador, de diferença de nível, queda ou projeção de objeto, explosão de equipamento, ou seja, tudo isso vai estar relatado na sua APR
e você vai fazer aquele estudo de análise preliminar, vai descrever essas atividades e vai passar para a sua equipe. Aí aqui, a gente, seguindo essa APR, a gente tem os equipamentos de proteção a serem utilizados, ou seja, você identificou o risco lá em cima e você fez o controle dele utilizando os equipamentos. Aí você pode colocar botina de segurança, bota de cano longo, capacete com jugular, óculos de proteção. A gente tem também detector de tensão, uso de protetor solar, uso de cone para fazer a sinalização. E aqui a gente tem a parte de onde vai assinar todos aqueles que estão presentes nessa atividade, todos que vão estar participando. A assinatura do responsável e o visto, a assinatura de, se você tem 6 pessoas para aquela atividade, os 6 têm que assinar. Se não, você pode ser autuado na sua frente de serviço pelo técnico de segurança e ser barrado à sua frente de serviço. As obrigações legais que a gente tem aqui, toda a equipe deverá ter os seus trabalhadores indicados e as condições em que ele exerce e a supervisão. Os responsáveis pelos serviços, os trabalhadores devem interromper suas tarefas quando vê que tem algum tipo de atividade que não está nesse controle e algum tipo de risco que não tem algum tipo de equipamento aqui, que não está citando. Doenças ocupacionais. Aqui eu peguei e anexei para vocês esse conceito, esse ditado. O sábio antevê o perigo e protege-se, mas o imprudente passa e sofre as suas consequências. É aquela questão, toda ação tem sua reação. Se você fez uma ação positiva, você vai ter uma reação positiva. Se não, você vai ter ao contrário do que foi dito nesse conceito. Doenças ocupacionais. As doenças ocupacionais ou doenças profissionais, como definiram muitos profissionais na área de segurança e medicina do trabalho, são temas muito relevantes para a segurança do trabalho, porém suas aplicações práticas tornam-se muitas vezes grandes e embaraçosas para os membros do SESMIT, pois muitos trabalhadores fazem poucos casos dos sintomas dessas doenças que costumam aparecer somente após anos e anos de trabalho. A questão do uso do protetor solar. O câncer de pele ele não vem do dia para a noite. Ele demora bastante para se desenvolver. Ou seja, muita gente se recusa a utilizar o protetor solar. Muita gente se recusa a utilizar a touca árabe, a utilizar a luva, óculos de proteção. Ou seja, tudo isso que pode se ocasionar em diversos tipos de acidentes futuramente. Porque os raios ultravioleta, ele causa tanto câncer de pele também quanto a catarata, que são doenças que vêm ao longo prazo. Chega às vezes a demorar mais de 20 anos a questão dessas doenças envolvendo o sistema. A necessidade de reclamar os sintomas, ou seja, se essas doenças demoram tanto, ou seja, daqui que você vem a provar em qual empresa você estava, a questão da documentação de vocês, por isso que a gente guarda todos esses documentos de segurança do trabalho por mais de 20 anos. Por quê? Porque durante esses 20 anos pode desencadear diversos tipos de doenças, tanto físicas como psicológicas, e a empresa estando com esses documentos, a gente faz toda a investigação para ver se o trabalhador perdeu a saúde dele no decorrer daquela atividade. Medicina do trabalho. Foi no século XVI que surgiram os primeiros relatos da doença do trabalho, mas foi apenas em 1700, no século XVIII, que se chamou a atenção para as doenças profissionais, quando Bernardino Ramazzini, médico italiano, publicou o livro de Morbis Antifugiativa, que é as doenças do trabalho, que essa imagem aqui retrata esse livro dessa época, que é onde ele fez o acompanhamento de vários tipos de atividade, e para essas atividades ele fez o histórico dos tipos de doença que tinha para cada um, para mineração, para construção civil, para quem trabalhava na parte agrícola, levantamento de peso, campo, pastagem e assim por diante. A medicina do trabalho surgiu no século XIX, com a prática da relação saúde versus trabalhos, e não como uma especialidade médica. Sua intenção em melhorar a produtividade por atos médicos dirigidos a questões patológicas do trabalho. Ou seja, hoje em dia, a medicina do trabalho, a utilização do avanço da EPI, a documentação, os treinamentos, é para quê? É para diminuir a quantidade de indenizações que as empresas sofrem com acidentes do trabalho. E também aquela questão, se você é um bom profissional
e a empresa te fornece vários tipos de treinamento e os EPIs corretos, é para que você não sofra um acidente e ela não perca sua mão de obra qualificada. Porque hoje em dia, você treinar e qualificar um profissional é difícil. E para você perder ele de uma hora para outra, é complicado. E ainda perder o profissional e ainda ter que pagar uma indenização, aí que fica custoso. Saúde do trabalhador. A saúde do trabalhador pode ser compreendida com questão do modelo comparativo, que o trabalhador é o sujeito das ações, participando das avaliações e das mudanças nos processos de organização do trabalho. O espaço produtivo são um sistema dinâmico formado por redes de processos e riscos que variam os homens, tempo, espaço, processos, são cargas de trabalho. Epidemiologia. Volta-se para as questões sanitárias que afetam a massa dos trabalhadores. Introduz-se o conceito de desgastes, representando transformações indesejáveis relacionadas com o trabalho, investigadas no estado biopsicossocial dos trabalhadores. Medidas de proteção no trabalho. São exemplos de medidas de proteção administrativa, ordem de serviço, pareceres e instruções técnicas implantadas pelos SESMITs, os EPIs, EPCs, treinamento, relações impostas pelo empregador na entrada e saída dos locais de risco, ou seja, sempre está bem sinalizada, procedimentos de trabalho e execução de serviço, proibir a entrada de espaços confinados, ou seja, sempre está sinalizando o uso obrigatório de EPI, atenção à entrada, material perigoso, voltagem, sempre quando tiver uma tomada, colocar aquela voltagem naquela tomada, colocar aquela sinalização de quem dá entrada apenas de pessoal autorizado. As medidas de proteção no trabalho, a gente tem um EPC, que temos alguns exemplos deles aqui, no caso, exaustores, que para retirada de produtos químicos, daqueles gases, redes de proteção para entrada de materiais, queda, entrada de animais peçonhentos, projeto de enclausulamento acústico, questão de evitar ruído, proteção de partes móveis da máquinas e equipamento, ou seja, se você vai fazer um style, você vai lá e coloca uma proteção de uma tampa, ou então algum tipo algum outro tipo de plástico para poder fazer o enovelamento daquela parte daquele style, aquela parte de aterramento. Grades de proteção contra quedas de materiais e também a questão também de lanço desses materiais. Aí aqui tem umas fotos onde mostra a questão da sinalização, a questão de cone, placas de sinalização, questão de perigo e assim por diante. A gente tem a questão do equipamento de proteção individual, que é conhecido como EPI. A gente tem a norma regulamentadora número 6, que trata das medidas de proteção individual, que define o equipamento de proteção individual, EPI. Todo dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de risco suscetível de ameaça à segurança e saúde do trabalhador. Ou seja, é aquela coisa que a utilização de utilidade do EPI é só pelo trabalhador, é individual. Quem tem a obrigação de fornecer o EPI? O empregador. E a obrigação do empregado é de zelar, para que não seja extraviado, para que não seja perdido. A limpeza, que é muito importante. A gente tem desde bota, óculos, luvas, colete, máscara, os uniformes RF e, como é que se diz, refletivos também, a questão do cinto de segurança, essas luvas aqui que são utilizadas para alta tensão, protetor auricular, protetor auditivo, cone de modelo cone. Cabe ao empregador quanto ao EPI. Ao empregado, utilizar apenas para a finalidade a que se destina, ou seja, você tem que utilizar na sua atividade. Você não vai utilizar os seus EPIs dentro de casa para ir para a festa ou para fazer uma atividade de campo de favorecimento próprio. Responsabilizar pela guarda e conservação e limpeza. Comunicar quando tiver algum tipo de alteração, tiver quebrado, não atendeu aquela atividade, está impróprio para o uso. Cumprir as determinações do empregador sobre seu uso e utilização. E obrigado.